Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Agradeço as curtidas, os comentários e as hypadas. Peço que vocês continuem, a gente precisa dessa frequência aqui para fazer o canal subir, mas venho agradecer, tô lendo comentários de todo mundo, tô super feliz com os elogios e é isso, vamos pra história. Só vou colocar o nome porque você sempre vê os vídeos, hein? Keiane, idade, 60 anos, fotógrafa. Desde pequena eu sempre fui da área de artes e quando eu cresci eu virei fotógrafa. Influência do meu marido. O meu marido fotografava no começo paisagens, foi quando a gente se conheceu e casamos, mas depois ele foi para essa área mais fashion, de modelo, e aí tudo começou a desandar, né? Porque no início ele era aquele cara sonhador, de ter família, de ter filhos, e eu também tinha. A gente foi atrás de construir esse sonho de ter uma família. E eu ajudando ele com essa coisa de fotografia, fui experienciando a ponto de virar uma fotógrafa também de nome no começo, mas era só uma coisa mais assim, paisagem, fotos de família, casamento, não era nada para esse lado tão fashion, que foi o primeiro lado que ele iniciou e que ele largou, então ele largou esses clientes na minha mão e foi para a parte mais de moda, que dava mais dinheiro também. Eu tive meu primeiro filho, meu segundo filho com ele e tava tudo bem. A gente queria ter até 5, 6 filhos. Não percebia nada de errado. A gente comprou tudo junto dentro de casa, a gente dividiu tudo desde o começo. E quando eu engravidei do terceiro filho, as coisas mudaram. Essa gravidez já teve um risco assim a mais, então eu não podia ficar trabalhando como fotógrafa, como eu trabalhei nas outras duas, que eu fui até o 9º mês tranquilamente. Nessa eu tinha que ter repouso, tinha que ter toda uma atenção na alimentação e ficar medindo pressão e vitaminas e coisas que eu tinha que tomar. E eu acho que ele se desgastou. Eu percebi que ele foi largando de mão o cuidado que ele teve comigo nas 2 primeiras gravidez. Mas ele não me contava muito bem o que era. O que aconteceu, na verdade, foi que ele foi planejando uma nova vida, onde não teria nem eu, nem os filhos dele, e ele só esqueceu de me informar. Ele me informou quando já estava tudo pronto. Então ele estava vivendo 2 vidas. E era online, era uma vida à distância, sim, com uma mulher na Europa. Ele só chegou, eu nem tive, tá? O terceiro bebê, tava grávida. Ele só chegou e falou: olha, eu comprei a minha passagem no país tal da Europa e eu tô indo, e quando eu chegar lá eu vou fazer algumas fotos e tal, alguns trabalhos que eu vou ganhar bastante dinheiro, e aí você vai com as crianças. Assim, ele não me perguntou se eu queria, se eu achava que isso ia dar certo, ele simplesmente resolveu e falou que ia. E eu fiquei assim, e ele simplesmente foi, faltando uma semana ele me falou. E chegando lá, isso mudou, né? Ele já tinha conhecido uma outra mulher lá, começou a montar a família com essa mulher e simplesmente desapareceu. Ele largou os filhos aqui. Então, eu que corri atrás e ainda não tinha tido o terceiro bebê. Então, eu passei tudo isso sozinha. Eu que corri atrás de cuidar das crianças. Então, esse tempo foi um tempo muito de pressão, assim, na minha vida. Mas depois os meus filhos cresceram, me retornaram tudo aquilo que eu dei para eles. É importante falar que todos os filhos foram morar fora do Brasil. E eu fui mudando as vertentes da minha profissão de fotógrafa. Por quê? Depois que eu cuidei das crianças, depois que elas já tinham tamanho, me veio uma revolta, assim, sabe? Tava guardada dentro de mim, de tudo que ele tinha feito. E a área da arte tem a área mais aberta, né? Tem a área que você pode fazer tudo que você quiser. E aí eu fui para essa área mais artística, aonde se saía com várias pessoas, onde se curtia a vida e não se tinha compromisso nenhum, mas não fiquei muito tempo também nisso. Depois voltei para essa área de fotos mais de casal,
de família, de gravidez. Com os filhos crescidos, eu me perdi muito, a ponto de achar que talvez se eu me relacionasse com mulher daria certo. Eu tentei e não deu. Não tinha nada a ver. Sabe quando você fica tentando buscar tampar aquele buraco daquilo que aconteceu, que você não se curou? Eu percebi que não era isso ainda, mas eu tinha essa busca desenfreada dentro de mim, de resolver essa parte de ter um parceiro, sim. Apesar de esconder de todo mundo e sempre me mostrar uma mulher independente que já tinha criado seus filhos e que chegou no ápice da vida. Pelo menos financeira, sim, tinha chegado. Eu não confiava em ninguém para fazer nenhuma parte do trabalho do meu estúdio. Era eu que fazia tudo. Desde o primeiro oi, fechar o pacote de foto, era eu que fazia tudo. E nessa, eu lembro que me mandaram mensagem no celular, né? Falando que queriam cotação de orçamento de book para um ator internacional que estava vindo fotografar no Brasil, que ia começar a divulgação de trabalho aqui no Brasil e que queria saber quanto que eu cobrava para isso. Eu fiquei assim, porque eu não estava nessa área artística, eu estava na área de família, igual eu falei. E eu nunca fui uma fotógrafa de nome conhecida para colocarem meu nome no Google e acharem, sabe, chegar essa mensagem. Eu achei estranho, mas aí depois eles me passaram o contato do ator. Na foto, gente, do perfil, era um cara branco, Brad Pitt, assim, parecia o Brad Pitt. E eu achei que era algum ator americano, mas que não fosse conhecido, que fosse, sabe, esses caras que faz publicidade, essas coisas assim. E aí o nome dele tava Kevin. Kevin, idade, 28 anos, ator. Pananana. E ele perguntou tudo direitinho, como é que seria, já tinha o endereço, da onde que era o estúdio. E quando eu falei o orçamento, eu joguei um orçamento lá alto e, tipo, ele simplesmente, vou transferir o dinheiro pra você. Ele nem quis transferir uma parte, fazer o trabalho e depois transferir a outra. Ele transferiu total, sabe? Assim, não tinha muito como eu negar. Mas eu fiquei um pouco assim, de querer pedir uma documentação pra saber quem era esse cara. Porque eu achei muito estranho, né? Assim, tudo muito fácil. Só que eu também fiquei com vergonha de questionar ele, sabe? Quem é você? Me dá seu nome que eu vou procurar aqui no Google. Então eu fechei o trabalho, mas fechei com aquela desconfiança. Eu lembro de ter avisado, tipo, um guardinha que ficava na rua de casa, que era um cara que a gente saía às vezes também, e avisar os vizinhos. Eu fiquei assim, né? Sei lá, o tal do Kevin vendia tal, gente. Se acontecer alguma coisa, saibam que eu tô pedindo socorro aqui, porque não sei muito bem quem é essa pessoa. Eu conversei com o tal do Kevin, que eu só fazia mais fotos de família, que eu já nem tinha uma visão de como é que tava sendo esse book de ator, né? Que talvez eu pudesse indicar outros fotógrafos. Isso tudo antes dele transferir o dinheiro. E ele falou que tinha achado que era um valor muito acessível, gostou do meu trabalho que ele já tinha visto no site. No site tinha fotos de atores antigas. Então, que pra ele tava tudo bem. Só se eu me negasse a fazer. E, gente, o dinheiro já tava na conta. Eu ia negar o quê? O que aconteceu foi que no dia das fotos ele já começou logo cedo falando que ia atrasar, que tinha uns outros compromissos, e ele simplesmente não apareceu. E pediu desculpa e mandou um extra pelo dia que eu tinha perdido. Gente, quem que pensava nisso? Isso é um costume do, sei lá, americano? Não sei. Pra mim, tudo bem. Pra mim já tinha virado pegadinha, porque eu acho que ele marcou e desmarcou assim umas 4 vezes. E eu tava ganhando dinheiro, então eu sabia muito bem o que esse homem queria com isso. E assim, não que eu tava achando que ele era milionário, mas assim, muito dinheiro ele tinha, porque mesmo sendo pouco o meu book, caramba, ele pagou extra assim, né? 3, 4 dias. Enfim, chegado o dia que ele realmente ia, já tava eu, a vizinhança, os guardas, todo mundo ansioso, né? Eu lembro que chegou um homem, e aí eu olhei pro homem, olhei pro lado, tinha mais um no celular falando muito, mas não tinha a foto, não era igual da foto. Tinha uma outra mulher fazendo umas coisas, pegando as roupas e maquiagem, porque assim, ele que traria
os looks que ele queria, e na verdade não eram as roupas, né? Era uma mala única, bem murcha até achei. Aí eu fiquei olhando para aquele povo e falei, ué, o Kevin vem depois? Pensei. Quando eu fui abrir a boca pra falar, tipo, cadê o Kevin? Quem é o Kevin? Um oi? Ele já se apresentou. Oi, eu sou o Kevin, prazer. Aí eu fiquei assim. Porque esse homem não era o Kevin. Esse homem era uma barra de chocolate preto de 1,80 m de altura, com uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros no meio da perna. Estou falando por quê? Porque era o que mais marcava na roupa, não tinha como. Ele tava com moletom, acho que não tava com as partes das roupas íntimas. E ele era muito grande, ele era todo grande. E aí ele se apresentou como... E o nome Kevin pra mim é nome de branco. Quando ele falou Kevin, eu falei, não, gente, não, qual o sentido? Eu buguei. Aí, né, entrei já olhando, né, na foto do perfil que eu tinha conversado, falei, não, gente, eu não tô louca, eu não vi errado, o que que tá acontecendo, né? E na maior caruda, assim, nem se preocupou. E eu, sem graça, mas, gente, tô lá, né, profissional pra fazer o serviço, então vamos lá fazer as fotos do Kevin. Outra coisa, gente, ele andava com as pernas abertas, que parecia que ele tava assado. Na verdade, era pra suportar o compartimento, né, da coisa. Porque realmente, eu fiquei assim, falei, gente, tá. E eu achei o jeito que ele se vestiu, eu achei um jeito estranho. Porque eu não costumo ver homem se vestindo desse jeito. Então ali já me deu um sinal, né? Ator se vestindo assim, com foto. Onde que eu tô? O que importa, o que ficava na minha cabeça é o que importa é que você já recebeu. O que importa é que você já recebeu. Aí ficava um que eu acho que era o assessor dele, falando o tempo inteiro no celular o que ia fazer, o que ia deixar de fazer, pra onde que ia, qual reunião que ia ser. E a outra mulher tirando as coisas da mala, perguntando se tinha algum cabide, alguma coisa pra colocar. Detalhe, era uma toalha, um lençol, uma camisa que era, tipo, toda cheia de furinho e sungas. E aí eu olhei e falei, ia falar, né, mas se você é ator, a gente costuma fazer uma foto de terno, uma foto mais cool, outra foto mais style, mas, tipo, por que a toalha e o lençol a gente não tava sabendo até esse momento. Ali eu percebi que eu tinha que ter perguntado dos looks, né? Mas aí quando eu fui questionar sobre os looks, ele já vem em cima falando que ele queria ver direitinho como que ia ficar a luz, porque ele queria que a pele dele ficasse muito iluminada, que chamasse muito atenção para a definição dos músculos. Ele queria uma coisa assim que eu fui falando, meu Deus, aonde que eu tô me enfiando, né? Nesse dia eu tava com uma assistente. E aí ele já chegou com essa roupa, né, larga, mas que colava tudo ao mesmo tempo, que dá pra ver a movimentação do que a gente não queria muito ficar olhando, mas que a gente ficava olhando porque era bonito, porque é interessante. Então, o que acontece? Ele já foi pra parte do estúdio pra fazer foto com essa roupa, depois de maquiar e tudo. As poses dele eu já via que tinha alguma coisa errada, porque ele ficava fazendo aquelas poses instigantes, sabe? Não era pose de material de ator, que você sorri, você faz uma expressão, você olha para um lado. Aí imagina eu atrás da câmera. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu não sabia. Eu olhava a cara da minha assistente, a minha assistente olhava pra minha cara, a gente não sabia muito bem como reagir. Eu falei, não, eu tenho que perguntar, né? Aí o que eu fiz? Eu deixei minha assistente fotografando ele, falei que tava testando só a luz, então poderia ser com ela. Peguei o cara que tava do lado dele, a outra moça também, e fui perguntar qual era a vertente da foto, qual era o tipo de conteúdo. O cara que tava com ele era aquelas bibas bem afetadas, sabe? Que gosta de um barraquinho. Então, quando eu perguntei, ela já virou e falou assim, mas conteúdo adulto, filme adulto, você não sabe? Eu não tô entendendo, tá no e-mail. Aí eu, tá no e-mail? Gente, quando eu fui ler o e-mail, o negócio era a primeira coisa que tava escrito. E eu não tinha lido. Eu não tinha prestado atenção. Eu passei o olho por cima, entendi que era adulto, mas não entendi que era de filme dessas coisas. E aí eu li, reli, assim, minha cara foi no chão. Não tinha o que fazer, estamos ali, vamos fazer então. Então, teve foto do quê? Só de toalha, só de lençol, aquela coisa bem aberta. E eu, assim, eu achei que eu ia ficar bloqueada, travada pra fazer, mas não, gente, foi
foi tranquilo, sabe? Acabando o ensaio, todo mundo bate palma, aquela coisa toda. Ele veio me perguntar se eu poderia fazer a parte sem roupa um outro dia. E aí eu fiquei assim, não, isso não tava no e-mail. Não, isso não tava, e realmente essa parte não tava no e-mail. Mas ele disse que tinha ficado confortável e que queria fazer essa parte também se eu aceitava, quanto que eu orçava. E eu joguei um valor lá em cima para ver se ele ia falar não, mas é óbvio que ele falou que tudo bem, que ele faria esse valor. E aí eu não ia negar esse valor, porque assim, eu tava com o quê? 60, lá pros 60 e tantos anos, eu já não tinha mais tanta agilidade de ficar indo em casamento, de ficar indo em parque, eu já tava cansada dessa coisa. Ele disse que ia passar umas 2 semanas pra fazer, porque ele ia cuidar mais do corpo, ia cuidar mais de não sei o quê, tinha uma espinha ali, uma coisa ali, toda aquela coisa. Aí essas 2 semanas que passaram, ele não ficou em silêncio comigo. Ele ficou me mandando mensagem como se eu fosse um guia turístico. Tipo, ele mandava, qual é o melhor lugar pra jantar hoje à noite que você conhece? Qual é o melhor lugar pra comprar roupa assim? Onde eu acho, não sei o que, não sei o que. No 25 de março é seguro? Tudo ele vinha perguntar pra mim. Ele realmente não tinha ninguém aqui pra informar ele do que ele tinha que fazer ou não. E eu fui respondendo educadamente, porque eu ainda teria mais um contato com ele. Chegou o dia do ensaio, né? Quem disse que ele levou o assessor e a outra mulher? Levou ninguém, não. Era só eu e ele. Aí eu falei, gente, lá fui eu. Primeiro, que eu não imaginava que ele ia levar aquelas... como é que eu chamo isso? Parte íntima que a gente usa, né? É normal. Aí sabe uma que é só fio? Que é mais mulher que usa atrás do fio, né? Então, ele me levou um negócio desse pra fazer foto. Aí ele virava e eu fazia, gente, não conseguia disfarçar. E a garrafa de Coca-Cola de 2 litros, ela nunca baixava. Era uma coisa assim que ela sempre tava ali firme e forte de pé. E eu fazia, gente, o que eu suava, o que eu tremia, a minha camiseta ficou, tipo, toda molhada atrás. E tá, e eu lá fazendo, não, vai acabar, acabou. Foi super profissional, tá? Ele agradeceu tudo, foi embora. Chegando na casa dele, ele mandou um cheguei. Aí eu falei, mas por que esse cara tá me avisando que chegou? Não tô entendendo. Porque eu quero saber do material bruto das fotos, eu queria escolher com você, não queria que você escolhesse sozinha. Posso mandar num link. Não, mas eu queria que fosse ao vivo, porque aí eu quero saber de poses, de coisas que você poderia me falar, de influências que você me daria. Tem como a gente marcar uma reunião, um jantar para resolver sobre todo esse material bruto de fotos que você tem, porque vai ser o primeiro material que eu vou divulgar tudo aqui no Brasil. Então eu queria que fosse uma coisa bem perfeita. E aí, quanto que é que você cobra para essa reunião, para esse gerenciamento? E eu assim, gente, era um serviço que eu não tinha falado que eu fazia. Parecia que ele queria dar uma continuidade comigo. Esse moço era super novo. Eu com os meus 60 anos já tinha passado mal só de trabalhar. Falei, por que não? Porque sim, tô ganhando dinheiro, vamos. Marquei o tal do jantar / reunião para falar das fotos. Gente, ele chegou lá e parece um deus grego, sério, muito bonito. Eu falava, gente, o que esse moço tá dando continuidade nessa coisa? Mas vamos. Eu olhava pra ele e ficava vidrada, porque realmente não dava. E aí ele já falou assim, você já viu alguma coisa do meu trabalho? Eu não, né? E aí eu falei, pesquisei seu nome no Google, mas Kevin não tem, né? O meu nome é artístico. Porque você não digitou o sobrenome. Escreve aí, Kevin vai com tudo. Aí digitei e nada, não apareceu nada. Eu olhei assim pra cara dele, eu esqueci que a gente tá no Brasil, né? Eu falei, mano, qual o sentido? Porque os meus vídeos, eles são mais vendidos na plataforma tal, e aí o acesso é por outro país, e não sei o que, começou uma enrolação. E aí eu escutando aquilo, falei, mas ele tinha alguns arquivos de trabalho no celular, e ele perguntou se eu queria assistir. No meio do restaurante, um monte de gente, eu falei, gente, só pra você ter uma ideia de se tá batendo com a foto. A gente, eram umas desculpas, umas coisas sem pé nem cabeça. Eu sei que eu fui e vi lá os vídeos dele, lógico que sem áudio,
né? Mas vi, tipo, uma partezinha só no início, que na verdade não queria que eu visse o ato em si. Toda uma entrada, uma história de personagem, a apresentação dele e tal. E aí era essa parte que ele queria que eu visse, menos mal. E aí via, tipo, legendado, porque também não tava na nossa língua. A gente foi acertando coisas. Pra quem não sabe, quando eu falo material bruto, é um material total. A gente faz, sei lá, 900 fotos pra só escolher 5 e editar e fazer Photoshop em 4. Então era isso que a gente tava conversando sobre. E aí a gente foi selecionando tudo e já fomos entrando em outras conversas, fomos comendo. E sabe, aquele cara grandão, todo que a mulher deseja, selvagem, real, que ele tava até aquele momento, quando a gente começou a conversar mais intimamente, desapareceu. Aquele tamanho de homem todo, na verdade, ele era super dócil. Ele era fofo, ele tinha uma preocupação em trabalhar mais e mandar dinheiro para os pais. Ele tinha uma preocupação com o irmão dele que estava lá, que tinha que estudar, que ele queria que fosse médico, advogado, qualquer coisa assim. Então ele tinha esse lado mais humano, né? Que é aí que a gente foi meio que se conectando. A gente tinha marcado num restaurante, então eu não sabia se ele tinha carro ou não. E aí, quando acabou toda a conversa, ele virou e falou: eu quero te deixar em casa. Eu falei, tudo bem. Quando eu saí do restaurante, gente, um carrão, eu fiquei assim. Depois eu descobri que era alugado, né? Não era dele. Eu entrei no carro, tinha um buquê de flores pra mim e chocolate. Aí, só aí que eu me toquei que o jantar não era só um jantar de negócios. Ele sim estava interessado em alguma coisa. Agora, eu uma velhota com aquele homem zarrão, o que eu pensei? Ele tá querendo passar o rodo, sei lá, tá querendo desconto, tá querendo uma fotógrafa de graça, né? Ele vai lá dar uma divertidinha comigo, aí eu faço as coisas pra ele de graça depois. Não pensei em nada tipo, meu Deus, nossa, peguei o gatão da vez. Não. Mas fiquei lisonjeada com as flores e com o chocolate, porque qual homem que faz isso quando a gente marca um date? Não tem. A gente tinha ido totalmente profissional e ele tinha pensado nisso. Então eu agradeci e aí antes de sair do carro rolou um beijo. Quando aconteceu o beijo, ele não me deixou sair do carro, já arrancou de novo e começou a andar por umas ruas mais escuras. E eu assim, tá, né? Por que eu vou negar? Tô aqui pra me divertir. Você quer se divertir? Vamos lá. De repente ele parou em uma rua mais assim discreta, nós beijamos, não aguentei, logo fui pra garrafa de Coca-Cola de 2 litros, não é mesmo? E fiz ali o serviço só na garrafa de Coca-Cola. Tomei todo o refrigerante? Tomei. E depois disso ele me deixou em casa. Não sei se vocês são desligadas assim, mas eu fui, então vou deixar aqui como alerta para vocês. No outro dia, ele já estava mandando mensagem que queria me ver de novo, porque, né, a gente não tinha feito tudo, né, e aí ele gostou. Só que dali para um segundo ou terceiro dia, eu comecei a ficar doente. Doente. Era febre, cansaço e dor de garganta. Eu não me toquei que poderia ter sido por causa do que eu tinha engolido. Eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas depois tomando antibiótico. E eu não tinha virado pro médico e falado que eu tinha feito um antes. Isso foi se complicando até eu descobrir que sim. Todo mundo acha que fazer a parte do chup-chup, você não corre risco nenhum. Mas você corre sim. Você corre o risco de pegar bactérias, vírus e outras coisas, e até as que são transmissíveis. E foi assim que eu fiquei mais ou menos umas 4 semanas tendo que cuidar da minha garganta por ter engolido aquilo. Mas, eu fiz tudo isso como se fosse uma inflamação, como se a minha garganta tivesse inflamada, tá? Eu não cheguei a fazer exame e cogitar que era por isso. Só mais pra frente eu liguei as coisas e descobri que era. Então tomem muito cuidado com o que vocês engolem. O primeiro sinal de saber que ele passava o rodo mesmo e que ele não se protegia. Mas quando você tá curtindo, encanado, você nem pensa nessas coisas. E vou falar a verdade pra vocês, eu tava mais querendo me curar pra encontrar ele de novo. Depois que eu me curei,
A gente se encontrou de novo e nós fomos para os finalmentes. Depois dos finalmentes, ele disse que tinha gostado muito de mim e que queria dar continuidade nisso. E eu falei que talvez não fosse uma boa ideia. Mas, gente, porque eu tava me sentindo uma velhota perto dele. Eu não conseguia me sentir bem. E aí ele veio com um drama de que as mulheres não queriam nada sério por causa que ele era um cara que fazia esse tipo de conteúdo. E eu expliquei pra ele que, tudo bem, era por isso também. Mas era mais porque eu me sentia muito pouco pra ele. E ele falando que não tinha nada a ver. Que a família dele já tinha um exemplo assim, a mãe dele era muito mais velha que o pai dele. Que se ele tinha se encantado comigo, era por coisas que atraíam, independente da minha idade. E aí, dessa coisa de querer dar continuidade, a gente foi indo, foi se encontrando, foi fazendo tudo, até de um namoro ele me pedir praticamente em casamento. E aí eu colocar pra ele que eu não me sentiria bem nessa situação, e que, sei lá, pelo menos pra eu acreditar que isso era verdade, então ele teria que deixar de fazer esse tipo de conteúdo, porque eu não ia conseguir ficar com ele fazendo esse tipo de coisa. E eu lembro que ele tava todo preocupado e olhou pra mim e falou assim: ah, mas se eu deixar então de trabalhar com isso, você casa comigo? E aí eu falei: não é possível que esse cara vai largar. Esse cara, o que tá acontecendo? Deve estar acontecendo algum tipo de golpe. Achei que ele tava brincando comigo, que ele ia desaparecer depois disso. Rolou uma coisa assim: eu te quero, eu também te quero, mas tem essa exigência. Silenciamos sobre isso e continuamos nos encontrando sem fechar mesmo que era um relacionamento, que íamos nos casar, porque eu não acreditava no que ele estava falando e eu estava aproveitando mesmo o momento. Para mim, isso de um dia para o outro, ele ia arranjar uma bonitinha, uma novinha e ia me dar tchau. Eu já tinha experiência do meu marido, que eu tive 3 filhos e que me abandonou. Por que eu ia acreditar nesse cara? Até que eu acho que em 5, 6 meses, esse cara me apareceu com um monte de papel na mão, uma papelada na mão. Bateu assim na mesa. Quebrei os contratos. Eu quebrei os contratos. Não faço mais esse tipo de filme. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Nunca fiz nada fora isso, antes eu era atleta. Não sei como é que eu vou sobreviver, mas vou, sei lá, vender bala no farol. Mas quero ficar com você, você é o amor da minha vida. Eu olhava pros papéis, olhava pra cara dele. Antes fosse tudo maravilhoso como ele colocou nesse dia, porque nesse dia o impulso de tipo, o cara ter largado tudo isso por mim, a quebra de contrato vinha com multa, né, gente? Porque ele tinha um tempo que ele tinha que ficar fazendo esses vídeos e ele resolveu parar isso. Então tinha que se pagar um valor que dentro do que ele tinha recebido, ele ainda ia ficar devendo. E aí, o que eu fiz pelo amor da minha vida? Eu ajudei ele a pagar o valor das quebras desse contrato, já que nós iríamos casar depois disso. Se eu falar pra vocês que eu nem li o nome da produtora, nem o contrato, e que eu transferi pra onde ele pediu sem pensar, tudo isso não foi do nada assim, ai, quebrei o contrato, faz isso pra mim, não. Foi um tempo. Quebrei o contrato, ok. No outro dia, estou triste. Estou mal. Não posso te levar não sei aonde. Estou sem o carro. Vendi o carro, sendo que o carro era alugado. Tive que vender meu carro. E aí eu fui vendo que ele foi se fechando. Aos poucos, começou a chorar e falar que a quebra do contrato tinha dado uma multa muito grande, que ele não estava conseguindo pagar. E aí, eu ajudei. Juro pra vocês, ele corria atrás de todo tipo de trabalho. O que vinha, ele aceitava. E assim foi, até a gente casar. E viver feliz por 2 meses, somente. Depois disso, ele começou a sair muito, a tentar várias coisas. Ele falava que tinha trabalho de segurança à noite, na balada. Um dia eu tava tranquila, eu tinha o meu banheiro separado do banheiro dele. E aí eu fui fazer necessidades no banheiro. Quando eu olhei, o vaso estava sujo. E eu tinha uma faxineira tinha mais de uma faxineira, porque a casa era grande. E aquilo ali estava sujo e eu não entendi, porque ela tinha passado fazia pouco tempo. Quando eu fui olhar o vaso de novo, que eu fui limpar por mim, eis que eu pego
parecia um aparelho, alguma coisa estranha na parte de dentro do vaso. Parecia um negócio, um aparelhinho assim, né? E eu não enxergo muito bem. Aí tive que pegar o meu óculos para entender que o que tava ali era como se fosse uma microcâmera. Quem colocaria uma microcâmera num vaso? Fiquei desesperada. E aí me deu um surto de procurar microcâmeras onde fosse, pelo quarto, por todos os lugares. E eu achava essas microcâmeras só em lugares que eu estava, tipo, do lado da minha cama, tipo, na parte do meu guarda-roupa, na minha gaveta de peças íntimas. Só tinha na parte do espelho que eu olhava, só o espelho que eu usava, só tinha onde eu estava. Ao invés de eu desconfiar de todos, até mesmo do Kevin, eu entrei em choque e mandei mensagem para o Kevin, contando o que tinha acontecido e o que poderia ter sido para ele me ajudar nessa situação. Em menos de 40 minutos, o Kevin estava em casa, desesperado, e falou: junta as faxineiras agora. Chamou as faxineiras e mais um guardinha da frente, como se fosse um confessionário, perguntando se sabiam que ele tinha visto, que tinham colocado, que elas eram as únicas que limpavam e que mexiam ali, e que como que limparia sem ver, se não fossem elas próprias que tivessem colocado. Por pressão ou não, essas faxineiras começaram a chorar e confessaram que tinham usado as câmeras. Eu fiquei desesperada, falando para ele que a gente tinha que ir na polícia, tinham que resolver, que eu queria as imagens. E ele falou que eu não tinha que me preocupar com isso, que ele ia resolver isso, que a única coisa que eu tinha que fazer era tomar o meu chá de camomila, tomar suco de maracujá, um comprimidinho, um calmante, o que fosse, dormir e esquecer, porque ele iria resolver. Ele iria pedir as imagens para elas e ele ia resolver tudo. E eu falei, mas é só chamar a polícia. Por que você... Não, isso é comigo. Engrossou a voz, eu saí e deixei ele lá com as duas faxineiras. A partir daí, eu ouvi barulho de coisas quebrando, ele falando alto, a faxineira falando alto, e tava trancado, eu não conseguia entrar. E eu desesperada para saber o que estava acontecendo. E aí, quando ele abriu, já não tinha mais faxineira, já não tinha mais ninguém. Ele suado, com uma cara assustada. E eu falei, o que foi? O que você fez, pelo amor de Deus? E ele virou e falou assim, eu resolvi da forma que tinha que resolver. Pegou, tipo, os arquivos, as coisas, baixou, disse que ia me mostrar o que tinha. E o que tinha era, na verdade, só eu fazendo as minhas coisas normais, tipo... pegando a parte de baixo quando eu ia no banheiro, pegando a parte do meu corpo quando eu ia no espelho me trocar. Que com certeza elas estavam vendendo esse tipo de vídeo para alguém lucrando com isso, porque eu não sei se vocês sabem, mas existe plataformas que usam vídeos de senhoras, né? Tem gente que tem um T muito grande por ver senhoras em várias situações. Ele virou e falou assim, que eu não tinha que me preocupar porque ele tinha resolvido e tinha acabado com elas. Esse acabado com elas me soou como se ou ele tinha dado uma coça nelas ou tinha levado elas de arrasta pra cima. Do jeito que ele me falou, foi assim que eu senti. Aí eu fiquei assim, gente, mas era só falar com a polícia. E ele falou que a polícia não ia resolver, que isso não ia dar em nada, que ele acabou perdendo o controle e, tipo, agredir fisicamente elas, e que aí ficaria, tipo, elas por elas. Se fosse na delega falar sobre essa situação, elas também iriam falar que tinham sido agredidas por ele. Então, ia ficar uma coisa por outra e acabar prejudicando ele. Então, ele resolveu isso sozinho, não explicou como, ficou nessa dúvida, tipo, sumir com as meninas. Sumiu como? E que eu agora também era cúmplice, já que eu tava sabendo disso, já que ele resolveu me contar. Em sua consciência, vocês acreditariam nisso? Vocês deixariam chegar a esse ponto? Pois eu deixei. Ficou um clima estranhíssimo.
Se bobear, eu vi até os sacos pretos, assim. De tanto que ele deixou a situação nesse clima que eu não conseguia entender até onde ele foi com essas faxineiras que simplesmente desapareceram. E eu fiquei do lado dele. Porque no outro dia já tava pensando no jeito de quebrar esse clima. Porque eu ficava com tudo na cabeça e aí virava uma grande... Comecei a planejar da gente viajar. Primeiro pra sair daquela casa, esquecer um pouco a situação. E eu fui perguntar isso pra ele. E ele não queria de jeito nenhum. Ele negava tudo, disse que não era o momento. Até pra África, eu falei, vamos, né, rever essa família. Ele, não vou. Falei que ele era nigeriano, não falei em nenhum momento que ele era nigeriano. Ele ficou bravo comigo. Discutimos. Ficamos sem olhar um pro outro, coisa de uma semana, assim. A casa era grande, né, então ele ficava numa parte, eu ficava em outra. Até que do nada ele veio até mim e veio pra cima de mim, querendo me beijar, querendo, né, tudo comigo. Só que ele tava mais ogro, ele tava mais selvagem. E tudo bem. Só que nesse dia foi o dia que ele fez em mim atrás, sem, tipo, falar que ia fazer, sem perguntar se era, simplesmente na raça. No outro dia, mesmo eu acordando com dor, ele queria que eu fizesse chup-chup nele. E eu falando que não dava, que não tinha forças. E ele simplesmente, do nada, me pegando um tripé, uma câmera, e falando que eu tinha que fazer o chup-chup nele. E eu falando que eu não ia fazer aquilo com a câmera ali. Por que que ele tava fazendo isso? Ele falou que iria filmar, eu falei que não iria deixar. E ele olhou pra minha cara, começou a rir e falou, você vai deixar e você vai fazer o que eu pedi. Por quê? Eu tenho uma... Aí começou. Eu tenho uma luva, acabei com as duas mulheres e eu fiz tudo isso com luva. Não ficou nada meu lá, mas tem cabelo seu e tem digital sua que eu deixei. Se alguém encontrar essas mulheres ou se eu mostrar pra alguém essas mulheres, a culpada é você. Então você já não é nem mais cúmplice, você é culpada. Então a partir de agora você vai fazer o que eu mandar. E aí ele começou a fazer horrores comigo na cama pra gravar. Entre esses horrores, ele veio, né, com aquilo lá tudo pra fazer por trás de novo. E o que que ele fez? Ele queria gravar eu naquela posição, e 2 mãos e 2 joelhos no chão, virada pra cima. Nessa posição, ele começou a fazer comigo por trás. Eu fui parar no médico. Por quê? E aí fica essa informação pra vocês, tá? Que isso, dependendo do tamanho, e o certo não é fazer dessa forma. Essa é a pior posição pra se fazer isso. O certo, que o médico tinha falado, e como o médico viu lá, porque eu fui ainda falando que era como se a gente estava numa relação normal e aí aconteceu esse acidente, coisa que não, né? Ele forçou, porque eu não queria fazer isso e jamais iria gravar isso com ele. A melhor posição para você fazer isso é de lado, deitado. Existe toda uma preparação, existe toda uma lubrificação. Não é dessa forma, tipo, vou lá e vou colocar. E também existe uma questão de que para você fazer isso por trás, o negócio do cara, ele tem que estar apontando para o seu umbigo. E quando você fica nessa posição, essa posição não existe. Tipo, o seu umbigo tá lá em cima e o cara tá apontando o negócio totalmente para baixo. O que pode acontecer é de você... O que foi que aconteceu comigo é de, da parte de trás, o negócio do cara ir parar na sua parte da frente. Ou seja, ele rasgou de trás para aparecer o negócio dele na frente. Imagina a minha dor, imagina o meu sofrimento e passar por isso no médico, como se fosse um acidente, que não foi. O que aconteceu é que esse tempo todo ele estava gravando vídeos e estava lucrando com esses vídeos em plataformas para adultos, aonde os caras queriam ver senhoras, mulheres mais velhas nessa situação. Não era ator de filme nenhum. Não existia contrato com produtora nenhuma. Não teve, ele não levou nenhuma funcionária, nenhuma faxineira de arrasta para cima. Pelo contrário, elas estavam comunadas com ele, ajudando ele a gravar esse tipo de vídeo. Isso tudo foi só falado para eu ficar quieta e aceitar fazer as coisas
com medo de que sobrasse para mim, porque ele tinha levado elas de arrasta para cima. Existe um mercado muito grande de homens que assistem mulheres grávidas nessa situação, mulheres mais velhas nessa situação e mulheres bem novas. Sabe? Esses títulos que vocês verem, que vocês assistem por aí, via a vovó do avesso, essa coisa toda, né? Que tem muita gente que acha que não dá dinheiro e dá muito dinheiro, sim. Acontece que esse cara, ele simplesmente estava comigo, não tinha como eu falar, pedir ajuda pra ninguém, eu tinha muito medo do que ele podia fazer e ele era muito grande mesmo, eu tinha medo. Sabe, eu só queria tentar me curar e era ele que tava cuidando de mim para que eu curasse naquela situação que não é uma situação tranquila não, tá? Leva tempo pra se recuperar, pra reconstruir e mesmo assim, nesse tempo, ele queria ainda que eu gravasse vídeos com ele fazendo chup-chup, enquanto a outra parte não estava tranquila. Ele recebia mensagens de muitos caras pedindo várias coisas, que a cada valor que os caras depositassem, ele ia lá e queria gravar. O que me salvou desse cara foi que ele já tinha roubado senhorinhas, e aí quando eu falo senhorinhas, são senhorinhas de 70 mais, tá? Ele já tinha pegado muito dinheiro dessas mulheres e uma delas tinha denunciado. Então a polícia já estava atrás dele. E um dia que ele saiu na calçada da minha casa, por ordem do senhor ou não, a polícia apareceu, reconheceu ele e prendeu ele. Ele usava um cartão, uma aposentadoria de uma senhora, que eu nem sabia que era com que ele alugava o carro, com que ele veio para pagar o book, com que ele fez toda a coisa. A história poderia ter acabado por aí, mas não. Ele tinha um outro irmão aqui no Brasil, que ele mantinha contato e também dava o lucro disso. Então, quando ele parou de se comunicar com o irmão, quando ele tinha lá uma ligação que ele avisou o que tinha acontecido, ele passou o meu endereço. E esse irmão ainda apareceu lá e conseguiu entrar na minha casa e começou a me perseguir para tentar tirar dinheiro de mim. A minha sorte é que eu estava perto do banheiro com o celular, consegui me trancar, chamar a polícia. Isso foi depois de uns meses, tá? Não foi quando aconteceu, quando ele foi levado, não. Chamar a polícia e eles conseguiram chegar a tempo de pegar esse irmão também. Fica aí a importância, gente, de mulheres com medo ou não denunciar acontecer algo de ruim na vida. A gente tá com vários casos rolando aí no Brasil, né, de que tem o vídeo do cara fazendo tudo com a mulher. Teve um agora que saiu no mercado. Todo mundo tentando ajudar, todo mundo entrando no meio, sofrendo algum tipo de marca por causa disso, para chegar lá na polícia e a mulher falar que não aconteceu nada, mesmo com o vídeo, mesmo ela assistindo o vídeo. Eu não sei como é que é a questão de trauma, de medo, de frustração, mas nós precisamos aprender a passar por cima disso e, sim, fazer o que tem que ser feito, porque no caso dessa senhora, se a outra velhinha não tivesse feito, sei lá quando que esse cara seria pego ou não. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.